pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a regionalização do espaço mundial. Então é isso, vamos para a aula de hoje. Então, vocês já estudaram ano passado outros tipos de regionalizações. Então, por exemplo, a regionalização geoeconômica, que divide aí o Brasil em Nordeste, Amazônica e o Centro-Sul. Qual que é o critério que foi usado? O critério econômico. Eles olharam as regiões que tinham características econômicas parecidas e agruparam. Então, a mesma coisa que a gente vai fazer aqui nessa matéria, só que em caráter mundial. Então, a gente vai parar de pensar só no Brasil e nós iremos pensar aí na regionalização do espaço mundial. Bom, pessoal, o primeiro ponto que nós temos que entender é o que significa regionalizar. O que seria regionalizar esse espaço mundial? Regionalizar seria uma divisão aí de um grande espaço territorial. Então, separar por regiões, o próprio nome já diz, com critérios pré-estabelecidos. Então, a gente tem que definir critérios para conseguir fazer essa regionalização. Então, existem vários critérios de regionalização. Vai depender do assunto que você quer estudar, do assunto que você quer observar naquela região. Então, por exemplo, se você quer ver a renda da população daquela região, então é esse critério que você vai utilizar. Então, você vai agrupar as regiões que têm uma renda da população semelhante. Então, nós precisamos sempre lembrar que a gente estuda características comuns de uma determinada região. Isso pode ser usado por diversos segmentos. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa, eu consigo. Se o instituto de pesquisa quiser fazer, se uma universidade, todo mundo que quiser regionalizar uma área por determinado critério, pode começar a fazer. E esse tipo de pesquisa é importante para a gente conseguir estudar o espaço geográfico. Então, assim, conseguir problematizá-lo, a gente consegue ver os problemas, enxergar melhor as regiões. Então, nós conseguimos estudá-los de maneira mais rápida e eficiente. Então, se a gente conseguir agrupar quem tem características em comum, fica mais fácil para a gente entender, para a gente extrair informação. Então, o primeiro tipo de regionalização que nós iremos ver é a regionalização mundial na Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria foi depois da Segunda Guerra Mundial entre duas grandes potências, que eram os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Então, é chamado de Guerra Fria porque não teve aí um conflito de armas, mas ela foi mantida aí por quase meio século. E qual que era a ideia aí dessa guerra? Qual que era o motivo dessa guerra? Sistemas socioeconômicos opostos. Então, um lado nós tínhamos o capitalismo, que aí ele é caracterizado pela livre iniciativa e propriedade privada dos meios de produção, e do outro lado nós tínhamos o socialismo, que é caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção, controlado pelo governo. Então não tem concorrência entre as empresas, porque é o governo que decide o que será produzido, de que forma que isso será produzido. Então o socialismo tem como ideia diminuir a desigualdade social. Não que isso funcione, mas é a ideia principal dele, tá bom? Então, nós tínhamos aí os Estados Unidos como uma potência capitalista e a União Soviética como uma potência socialista. Coloquei um mapa aí para vocês também que mostra a influência dos Estados Unidos e da União Soviética durante a Guerra Fria. Então, os países que faziam parte do mundo capitalista, vocês conseguem ver com rosa mais claro, e do mundo socialista, vocês conseguem ver aí com um vermelho mais escuro. Nessa época, o mundo foi dividido aí em três mundos. Então, nós temos aí o primeiro mundo, que é formado pelos países capitalistas, com um elevado nível de industrialização e condições de vida. Nós temos o segundo mundo, que é constituído pelos países socialistas, como a gente já falou, que ele é caracterizado aí pela propriedade coletiva dos meios de produção. E por último, nós temos o terceiro mundo, que é formado pelos países capitalistas, com pouca ou nenhuma industrialização e baixos indicadores de condições de vida. E a partir do fim da Guerra Fria, nós temos um outro tipo de regionalização. Então vamos lá, o primeiro que nós vimos anteriormente foi durante a Guerra Fria, como que o mundo era regionalizado. Agora, pós-Guerra Fria, que se deu aí lá para o final de 1980, então começou a esfriar essa guerra. E no início do ano de 1990, então não é tão
antigo assim, nós temos a nova ordem mundial. Então, essa ordem seria multipolar. Então, tínhamos aí uma ordem bipolar, que seria o capitalismo e o socialismo, e agora, com essa nova ordem mundial, depois da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria, nós temos aí uma ordem multipolar. Então, essa nova ordem mundial apresentava como centro econômicos e tecnológicos de poder os Estados Unidos, a União Europeia, que é um bloco econômico, e o Japão. Nesse novo período, destaca-se o processo de globalização, entendido como o crescimento da independência entre os países, governos, empresas, os povos do mundo, como consequência da grande expansão do sistema capitalistas e das comunicações. Então, como a gente já falou, a globalização seria essa interação de mercadoria, de pessoas no mundo. Então, se tornou tudo mais acessível. No mundo multipolar dos anos de 1990, assim como no mundo bipolar, as áreas de influência entre os países centrais estavam bem estabelecidas. Então, eu mostrei para vocês como que era essa divisão. Então, no mapa, vocês conseguem observar que os Estados Unidos, ele tem aí como área de influência a América Latina, a União Europeia, que são os países aí do bloco da União Europeia, tem como influência a África, parte da Groenlândia, a Europa e o Oriente Médio, e o Japão, que também era um dos seus principais polos políticos e econômicos do mundo multipolar, tinha como área de influência aí o Sudeste Asiático e a Oceania. Então, essa que era a regionalização pós-Guerra Fria. Bom, o penúltimo, então, que eu coloquei para vocês é sobre os blocos econômicos. O principal objetivo desta regionalização dos blocos econômicos é diminuir ou eliminar as barreiras alfandegárias. Então, o que seriam essas barreiras? Os impostos, as taxas que são colocados em cima dos produtos que entram no determinado país. Então, entre os países, ou blocos de países, nós tínhamos aí uma circulação de mercadorias e de capitais. Então, eu coloquei para vocês que a busca pela ampliação do comércio internacional estimulou a formação dos blocos econômicos. Então, o principal objetivo era ampliar as relações econômicas, realizando trocas comerciais com pouca ou nenhuma restrição. Então, nós temos aí os principais blocos econômicos. Eu coloquei para vocês aí no mapa. Eu queria que vocês observassem, depois nós iremos discutir um pouquinho mais sobre cada um deles, mas eu queria que vocês observassem o Brasil. O Brasil aqui, ele faz parte do bloco Mercosul, que ele foi fundado lá em 1991. E dentre os países que fazem parte do bloco Mercosul, nós temos uma livre circulação de pessoas. Então, vocês já devem ter ouvido falar que para você conseguir viajar dentro de um país, entre os países do Mercosul, você não precisa de um passaporte, por exemplo. Você precisa apenas do RG, você já consegue viajar. Bom, por último, eu coloquei para vocês a regionalização do espaço mundial entre os países do Norte e do Sul. Nós já comentamos em aulas anteriores, mas eu achei importante trazer novamente para vocês que nós temos aqui os países Norte como os países ricos e desenvolvidos, e os países do Sul como os países pobres ou em desenvolvimento. Então, nós temos aqui uma divisão. E outra coisa também que já surgiu dúvidas é sobre a divisão. A gente não segue a linha do Equador. É feito por essa divisão, como vocês conseguem olhar na imagem, em uma linha em vermelho. Como a gente já comentou na regionalização do continente americano, nós temos a América Latina, país do Sul, ou seja, que são países considerados pobres ou subdesenvolvidos. Então, no Bloco Sul, nós temos o Brasil, que ele é considerado um país emergente. O que seria esse país emergente? Um país em desenvolvimento. Então, são países industrializados que apresentam uma significativa melhora nas condições de vida da população e nos indicadores econômicos. Os dados vêm mostrando um desenvolvimento, um crescimento desses países. E eles estão ampliando a participação também na economia e na política internacional. Então, só para finalizar, nós observamos 4 tipos de regionalizações
do espaço mundial. O primeiro que nós comentamos foi na regionalização na Guerra Fria. O segundo, as regionalizações pós-Guerra Fria. O terceiro, as regionalizações por blocos econômicos. E o último, regionalização com países do norte e os países do sul, tá bom? Cada regionalização teve um critério diferente. Então, alguma foi pelo socialismo, pelo capitalismo. Dos países do norte e sul, por exemplo, foi a parte econômica. Então, eles olharam a economia, o socioeconômico de cada país. Dos blocos econômicos, o principal objetivo era o quê? Eliminar as taxas alfandegárias. Então, eliminar os impostos, as taxas. Então, eles criaram uma aliança entre os países para conseguir aí uma diminuição ou uma eliminação dessas barreiras alfandegárias. E do pós-Guerra Fria, que nós temos aí a nova ordem mundial, nós temos aí os países, que eram os polos políticos e econômicos do mundo multipolar, e as áreas de principal influência. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com os formulários do Google com as atividades. Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!